Concurso do Ministério Público do Paraná, edital publicado no dia de hoje, 15 de julho de 2024. Vou analisar esse edital, vou falar especificamente do cargo de auxiliar técnico, porque é o que tem a maior quantidade de vagas. Mas existem outros cargos também nesse concurso. Nós temos aí, 5 vagas para auxiliar administrativo, que é nível fundamental, 9 vagas para oficial de promotoria, 19 para auxiliar técnico, 8 para técnico de TI, 1 para administrador, 13 vagas para analista de TI, 1 vaga para assistente social, 3 para auditor. Esse auditor aqui não parece auditor fiscal, não. Tá? Ele está mais para um auditor de auditoria interna misturado com auditor de controle externo. 4 vagas para contador, 1 para pedagogo e 2 para psicólogo. Mas a gente vai falar especificamente de auxiliar técnico aqui. Olá, meu nome é Diogo Moreira, sou auditor fiscal da Receita Federal e eu estou aqui para te ajudar a sair dessa vida bandida que é estudar para concurso. Nesse vídeo vou analisar o edital, vou trazer as principais informações, vou te ajudar a traçar a estratégia de estudos e te dar uma base aqui de qual é a técnica de estudo que você deve utilizar agora na reta final. Beleza? Vamos lá então com as informações básicas. Inicialmente a banca é a OCP, como eu falei são 19 vagas para esse cargo e a data da prova é dia 29 de setembro, mesmo dia do TRF1. Então, você teria que optar entre os dois aí. O salário desse cargo é de R$ 8.700, tem mais alguns benefícios, agrega mais alguma coisa. A prova objetiva vai valer 200 pontos. A gente tem aqui 80 pontos nas matérias, vamos botar assim, de conhecimentos gerais, e 120 pontos em conhecimentos específicos, totalizando 200. A discursiva vai valer 40 pontos e a gente tem também prova de títulos valendo até 6 pontos. Ela é somente classificatória, ela não elimina ninguém, claro, você não precisa ter título nenhum. Ok? Para esse cargo, o que a gente tem aqui? A gente tem as matérias inicialmente de língua portuguesa, perdão pela falha, vai valer 30 pontos. É a matéria que provavelmente vai valer uma grande quantidade, uma das maiores quantidades de pontos aí. Seguida de informática com 10 pontos, raciocínio lógico vai valer 10 pontos, legislação aplicável ao Ministério Público do Paraná também vai valer 30 pontos. Essa matéria de legislação aplicável ao MPPR, ela inclui a Lei Orgânica e o Estatuto do Ministério Público do Paraná, o Estatuto dos Servidores do Ministério Público, a Lei de Acesso à Informação, Resolução 89 do CNMP, Lei Geral de Proteção de Dados e a Lei de Prioridade de Atendimento às Pessoas com Deficiência. Não são tantas coisas assim, não é tão difícil, mas vale uma cacetada de pontos. Beleza? E aí nós temos 120 pontos para conhecimentos específicos. O que tem em conhecimentos específicos? Primeiro que a gente tem um edital que ficou um pouco confuso. Ele não dividiu em 3 matérias. Ele começa dizendo assim, conhecimentos específicos, 2 pontos. Eu tenho isso aqui? Não botei. Eu, hein? Conhecimentos específicos. Aí ele traz 1, arquivologia, 2, comportamento organizacional, atendimento ao público, administração de pessoas, gestão de custos, governança e governança pública. E aí ele traz matérias definidas como direito constitucional e direito administrativo. Então, assim, me parece que essa galera toda aqui seria uma matéria, essa aqui seria 2 e essa aqui seria 3, mas não dá para ter certeza porque o edital ficou confuso, ele não ficou organizadinho com relação ao nome da matéria e quais os conteúdos programáticos. Porque arquivologia é 1, comportamento organizacional é 2, blá, 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 blá. Chega em direito constitucional, existe um 1, existe um 2, existe um 3. Então não ficou muito claro, fica até meio difícil de chutar como que eles queriam organizar isso aqui com relação a para a gente saber o que é matéria e o que não é matéria, né? O que é tópico e o que é subtópico. Mas mesmo que a gente tenha uma divisão igual aqui de questões, de pontos pelo menos, a gente vai ter 40 pontos desse primeiro grupo, 40 de constitucional, 40 de administrativo. Se vai ser assim ou não, está bem difícil de saber, mas é uma forma de você enxergar isso aí. De toda forma, tem muito conteúdo, tem muita coisa para estudar. Tá? Provavelmente você vai ter que dedicar um tempo maior a esse grupinho 1 aqui, porque vai ter muita coisa para ler. E constitucional e administrativo provavelmente são matérias com as quais você já tem algum contato, já tem alguma noção, talvez já tenha até finalizado, e matéria que precisa de matéria que tem menos aula para ler, vai precisar de uma carga horária um pouco menor.
Então, ciclo de estudos. O que a gente vai fazer? Comparando essa média aqui de 40 pontos para cada um com as matérias de conhecimentos gerais, a gente vê que essas 3 são as mais importantes, então elas têm que ter uma carga horária maior no seu ciclo de estudos. Você tem que gastar mais tempo com essas matérias. Lembrando, claro, que língua portuguesa com 30 pontos e legislação aplicável ao MP com 30 pontos também merecem um destaque ali, merecem uma carga horária elevada para você garantir que vai estudar todas elas por inteiro. Tá? Com relação à língua portuguesa, o estudo de língua portuguesa pós-edital é basicamente treinar questões da banca. Você vai fazer questões da banca à OCP. É isso que interessa, é isso que você vai fazer. Não adianta que você não vai conseguir agora pegar a teoria de língua portuguesa, aprender melhor. Não vai, cara. Faz questões da banca e vê se você está acertando ou não. Você pode nem ser muito bom em língua portuguesa, mas às vezes você tem o jeito dessa banca e você consegue bem. Então, para que você vai gastar tempo com teoria, sendo que você precisa saber o que a banca cobra, de que forma ela cobra? Tá? Português é uma das matérias mais sensíveis à troca da banca. Então, tem que ser questões da banca à OCP. Tá? Eu falei de ciclo de estudos, mas não expliquei o que é. Né? O ciclo de estudos é um planejamento que você faz, uma programação do seu estudo, em que você determina quanto tempo você vai gastar com cada matéria. Então, você tem, por exemplo, matéria A, matéria B, matéria C, matéria D, matéria E, matéria F, e você vai simplesmente ficar girando de uma matéria para outra. Você vai estudar 60 minutos da matéria A, 60 minutos da matéria B, 90 minutos da matéria C, por exemplo, faz de conta que é raciocínio lógico, vai precisar de mais tempo. A matéria D é muito mais importante, ela vai ter 120 minutos do seu ciclo. A matéria E 60, a matéria F 60 também, por exemplo. Você traz esses critérios de tamanho da matéria. Quanto mais aulas para ler, maior a carga horária que você tem que dar para essa matéria, grau de dificuldade que você tem e também a importância dela. A gente não vai gastar 120 minutos com informática ou com raciocínio lógico, porque eles valem 10 pontos. Tá? A não ser que você já esteja muito bem nas outras matérias e tenha tempo para dar para essas matérias de menor importância. Porque se você tiver que optar entre estudar alguma coisa de raciocínio lógico e alguma coisa de direito constitucional, você vai estudar constitucional, que vai valer muito mais pontos. Então, não adianta dar a mesma carga horária para todas as matérias. Elas não são iguais, elas não merecem a mesma atenção. Quanto mais pontos, mais carga horária ela merece. Quando a gente está no pré-edital, longe da prova, aí a gente está mais preocupado com o tamanho. A gente quer estudar tudo de todas as matérias, a matéria é muito grande, merece uma carga horária maior. Mas pós-edital, faltando aí 2 meses e meio para a prova, a gente quer ponto, que é a pontuação, que é ser aprovado no concurso. Tá? Então isso aí é muito importante. Isso é o ciclo de estudos, basicamente. Você vai colocar todas as matérias, você vai ter 1, 2, 3, 4... Aí as matérias aqui tem que ver a quantidade de aulas que vai ter cada uma delas, mas teoricamente são mais 3 de conhecimentos específicos, então você teria 7 matérias e aí você distribui a carga horária entre essas matérias. Beleza? Pós-edital, 2 meses e meio, não dá para ficar fazendo resumos, não dá para ficar resumindo o material, anotando coisinha enquanto lê, enquanto assiste videoaula, não dá. Não dá tempo, tá bom? Você tem que avançar o mais rápido possível e não pode deixar de fazer revisões. Então, a melhor forma de você fazer revisões nesse pós-edital é via questões. Você vai fazer as questões do final do seu PDF como exercício de fixação, você vai pegar questões de um site de questões, vai fazer muitas questões da banca, você vai revisar via questões. Nos meus programas, no coaching e no acelerador, eu ensino uma forma de organizar isso aqui que faz com que você gaste menos tempo, não se perca e memorize melhor. Tá? É a minha revisão de 4 grupos, que é um nome completamente sem criatividade, porque a gente pega as questões dos PDFs e divide em 4 grupos para poder espaçar no tempo. A gente utiliza a prática espaçada e a prática intercalada no controle da nossa revisão. Quando você termina de ler uma matéria, você já vai ter revisado ela 8 vezes. Você já vai ter revisado todas as aulas 8 vezes. A metodologia funciona assim, sem gastar nem 1 minuto a mais do que uma pessoa gastaria lendo tudo e fazendo uma revisãozinha ou outra. É muito organizado e muito eficiente, beleza? Se você quiser saber mais sobre os meus programas, o coaching, que é o meu acompanhamento individual, ou o acelerador de estudos, que é o meu acompanhamento geral em grupo, os links estão na descrição. Eu vou abrir matrículas para o coaching semana que vem, então a oportunidade é essa, beleza? Eu vou poder te ajudar bastante.
O link está na descrição. Então você vai basicamente fazer revisões via questões. No mínimo, como se fosse exercício de fixação. Terminou de ler um PDF, faz as questões do final do PDF. Para fixar aquilo ali. Tá? O ideal é que você divida as questões, que você faça um pouquinho assim que termina de ler a aula e guarde mais algumas para fazer depois. Tá? Se você conseguir fazer isso, legal, vai ser melhor. Mas no mínimo, faça as questões do final do PDF como exercício de fixação. Se você fizer todas, vai ficar um pouco lento e tal. Faça pelo menos metade. Faz uma e pula uma, faz uma e pula uma. Questão sim, questão não. E dessa forma você vai estar fazendo metade das questões e vai pegar questões do começo, do meio e do final da lista. E isso é importante porque significa que você vai ter questões de todos os assuntos que foram tratados ali dentro daquele PDF. Beleza? Essa é uma dica top. Então, fazendo o ciclo de estudos e fazendo revisões via questões, você está estudando em alto nível. Eu fui aprovado fazendo só isso aí, tá? Lendo PDF, fazendo questões, lendo PDF, fazendo questões, fiz a prova e fui aprovado. Beleza? Como auditor fiscal da Receita Federal. Em 9 meses. Tá? Mas tem mais ferramentas que você pode utilizar, além de fazer só isso aí. Existe também o caderno de erros. Deixa eu ver onde que eu anoto isso aqui. E o caderno de erros é uma ferramenta de revisão também, mas uma revisão mais próxima da prova. Ele é um caderno de desespero. Você vai anotar nele o que você está errando. Então, à medida que você está com a matéria finalizada, preferencialmente, e você está fazendo questões, e você está errando algumas coisas, isso que você está errando vai para o caderno de erros. Errou, anota a informação no caderno de erros. Fez mais algumas questões? Fiz 15, errei 3. Vê o que você errou nas 3. Ah, isso aqui era vacilo. Beleza. Mas essas duas aqui são informações que eu tinha esquecido. Pega essas informações e joga para o caderno de erros. Faz um caderno de erros por matéria. Dessa forma, você está juntando as suas dificuldades. Tudo aquilo que é difícil para você, que é decoreba, que é impossível, que é absurdo, abstrato, tudo isso vai parar no caderno de erros. A grande vantagem está tudo condensado no mesmo lugar. Depois você gasta um tempinho, uma vez por quinzena, uma vez por mês, para revisar o seu caderno de erros. E o caderno de erros vai ser tudo que você vai ler e reler na última semana antes da prova. Vamos lá, você está fazendo questões nos seus PDFs, etc. e tal, você está com um percentual de acertos médio de 75%. O que significa que você não aprendeu ainda 25% das coisas. É isso que vai para o caderno de erros. E é nisso que você vai focar na véspera da prova. Não tem por que você querer revisar 100% das matérias perto da prova. 1, não dá tempo. 2, não tem a menor necessidade. Você já pegou 75%. Foca no que está faltando nos 25%. E para ter isso organizado e eficaz, tem que ser baseado nos seus erros. Não naquilo que o professor falou que é importante, naquilo que o professor falou que sempre cai, naquilo que você acha que é legal anotar. Não, é no que você está errando. É ali que está a sua dificuldade. É nisso que você tem que se concentrar. Ok? Então, o caderno de erros é fundamental. Eu ensino em detalhes ciclo de estudos, revisões, caderno de erros e várias outras coisas que podem melhorar o seu estudo para concurso dentro dos meus programas. Então, link está na descrição se você quiser saber mais sobre o programa de coaching, que vai ter novas vagas agora dia 22 de julho, e também o link para o acelerador de estudos, que dá sempre com matrículas abertas. Tá? O acelerador de estudos é o meu atendimento em grupo, o coaching é o atendimento individual. Esqueci de mencionar uma coisa. Se você está percebendo que não vai ter tempo de ler tudo, de todas as matérias, e você vai ter que deixar alguns assuntos de lado, dê preferência a deixar de lado os assuntos que caem com menos frequência. Eu forneço essa análise para os meus alunos, tá? Tanto no coaching quanto no acelerador. Então, vai estar dentro da nossa comunidade, daqui a poucos dias, que a gente já está providenciando, a planilha tática de guerrilha, que esse é o nome das minhas planilhas, com análise estatística dos assuntos mais cobrados. Porque dentro de direito administrativo tem assunto que cai em 10% das questões e tem assunto que cai em 0,1% das questões. Então, se você tem que escolher algum assunto para deixar de lado, para abandonar, escolha aqueles que estatisticamente foram muito pouco cobrados nos últimos tempos. Essa análise eu faço e forneço para os meus alunos. Tá? E se você quiser vir para o coaching, em que eu analiso o seu estudo, eu faço o seu ciclo de estudos, eu te digo como estudar, aí é bem legal porque a gente consegue fazer uma preparação de reta final extremamente otimizada.
E eu vou te dizer, faz isso, faz isso, faz isso, não faz isso, para com isso, vamos estudar dessa forma. E você só segue o planejamento, tá? São 8 anos ensinando a estudar para concurso, centenas, mais de 1000 aprovados entre alunos e seguidores. Então, assim, a técnica funciona. Beleza? Se você não puder ou não quiser vir, tem muito conteúdo gratuito aqui no YouTube e no meu Instagram também. Então me segue lá também, Prof. Diogo Moreira. E vai ser um prazer te ajudar aí a sair dessa vida bandida que é estudar para concurso. Ok? Bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.